A arquitetura Transformer está dominando o mundo da inteligência artificial hoje em dia, né? Mas será que ela é mesmo o caminho definitivo para a inteligência artificial geral, a tal da AGI? Bom, um novo artigo teórico bastante ousado diz que não. E que para a gente dar o próximo grande salto, a gente precisa olhar para algo muito, mas muito além. Nessa análise, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos entender o que estão chamando de muro do Transformer. Depois, vamos mergulhar no projeto de uma nova arquitetura, a BQS. Vamos ver como ela se propõe a resolver uns gargalos bem críticos, que ganhos isso traria para a AGI e, claro, o que tudo isso pode significar para o futuro. Ok, vamos lá. Ninguém nega que os Transformers foram uma revolução, mas eles estão batendo em alguns limites teóricos bem fundamentais. Aquela ideia de que é só a gente fazer modelos maiores, com mais e mais dados, e uma hora a gente chega na AGI, essa ideia está começando a ser bem questionada. 10 milhões de vezes. Essa é a ordem de grandeza da diferença de eficiência energética entre os modelos atuais e o cérebro humano. E essa é a primeira e talvez a barreira mais óbvia de todas. A abordagem de hoje é insustentável, tanto do ponto de vista energético quanto computacional. E o problema é mais profundo do que só o gasto de energia. As limitações são da própria estrutura. A complexidade quadrática, por exemplo, faz com que o custo computacional simplesmente exploda conforme as sequências de dados aumentam. Esses modelos também não têm uma noção real de tempo, de causa e efeito. E um ponto crucial, eles são estáticos. Eles não conseguem aprender coisas novas sem um retreinamento completo, que por sua vez causa o famoso esquecimento catastrófico. Pensa assim, é como se a cada atualização seu assistente pessoal esquecesse completamente tudo sobre suas preferências. E é importante entender, isso não é um bug que dá para consertar. É uma característica do próprio design da arquitetura Transformer. Então, como resposta a essas barreiras, o artigo propõe uma verdadeira mudança de paradigma. Uma arquitetura teórica chamada BQS, que é a sigla para Cérebro Quântico Simbólico e que busca unificar 3 campos bem diferentes da computação. A solução que eles propõem é uma estrutura com 3 camadas que interagem entre si, inspiradas no cérebro, na física quântica e na lógica simbólica. Cada uma tem um papel fundamental nessa história. Vamos ver como é que elas se encaixam. A primeira camada é inspirada diretamente no cérebro. São as redes neurais de spiking, que processam informação não com valores contínuos, mas com disparos, os spikes, que acontecem em momentos discretos no tempo. O ponto-chave aqui é que esse método dá para a arquitetura uma noção inerente de tempo e de causalidade. É um jeito de processar informação muito mais parecido com o que acontece na biologia, algo que os Transformers simplesmente não têm. Na segunda camada, a coisa começa a ficar bem diferente. Ela usa princípios da computação quântica. Aqui, a informação é representada como estados quânticos. Isso permite, por meio da superposição, explorar um espaço exponencial de hipóteses ao mesmo tempo. E o fenômeno da interferência é usado como um mecanismo superpoderoso para associar informações em escala global. E, por fim, a terceira camada é uma base de conhecimento simbólica. Dá para pensar nela como um mapa de conceitos e regras bem explícito. Essa estrutura é o que permite ao sistema ter um raciocínio mais estruturado e, algo fundamental, que fornece um rastro da decisão, um caminho que a gente consegue interpretar e entender. Certo, então essa é a arquitetura. Agora vamos para a parte mais técnica. Como é que essa combinação de cérebro quântica e símbolos se propõe a resolver os 2 maiores gargalos que a gente discutiu, a complexidade computacional e o esquecimento catastrófico? Essa é a grande questão da escalabilidade. A atenção dos Transformers, que precisa comparar cada elemento de uma sequência com todos os outros, cria uma barreira computacional quase intransponível. Como a gente escapa disso? A resposta proposta está nesse contraste direto. A atenção do Transformer é o que a gente chama de ON², que basicamente explode conforme n, o tamanho da sequência aumenta. Já a arquitetura BQS promete uma complexidade de OK log n. Isso acontece por causa da conectividade mais enxuta das redes de spiking e da eficiência de busca logarítmica que vem dos princípios quânticos. É uma mudança de um problema exponencial para um que é muito, muito mais gerenciável. E aqui vem o segundo grande obstáculo. Como um sistema pode se adaptar e aprender continuamente como seres vivos fazem, sem apagar o conhecimento antigo a cada nova lição? A BQS propõe uma solução bem elegante que vem direto da mecânica quântica, a ortogonalização.
Pensa nisso como se a gente estivesse arquivando documentos em pastas matemáticas completamente separadas, que nunca se tocam. A ideia que está resumida aqui nessa citação do artigo é que as memórias novas são armazenadas de um jeito que as torna matematicamente independentes das antigas. Elas não se sobrepõem, e isso permite que o sistema acumule conhecimentos sem aquelas atualizações destrutivas que causam o esquecimento catastrófico. Com esses problemas resolvidos, ou pelo menos com um caminho para resolvê-los, quais seriam os benefícios teóricos tangíveis dessa nova arquitetura na busca por uma AGI? Vamos colocar as duas arquiteturas lado a lado. Complexidade, a explosão quadrática do Transformer contra a eficiência logarítmica da BQS. Aprendizado, o treinamento massivo e caro em lote contra um aprendizado local e contínuo, mais biológico. Memória, de estática para dinâmica, com uma capacidade exponencial vinda da superposição quântica. Causalidade, para de ser uma codificação artificial e passa a ser algo inerente ao sistema. Aprendizado contínuo, o problema do esquecimento catastrófico contra uma atualização que preserva o conhecimento. E, finalmente, a energia, de megawatts para um alvo de meros watts. A diferença é fundamental em todas as dimensões críticas para a AGI. Isso não é só uma teoria abstrata, não. O artigo faz previsões empíricas bem específicas e que podem ser testadas para validar o modelo. Uma redução de 40% no esquecimento catastrófico, uma melhoria de 3 vezes na eficiência energética e um aumento de 30% na capacidade de raciocínio composicional. São métricas concretas que podem ser verificadas. Para a gente concluir, vamos olhar um pouco para o futuro. Como é que uma estrutura teórica dessas poderia um dia sair do papel? E que questões profundas ela levanta? O mais fascinante é que o artigo já desenha um roteiro prático, mostrando que isso não é só ficção científica. O caminho começa de forma acessível, com simulações em hardware clássico, depois avança para o uso de chips neuromórficos que já existem, como o Lowy da Intel. A partir daí, usa os computadores quânticos de hoje para provas de conceito com o objetivo final de integrar tudo em sistemas híbridos, que combinam o melhor de todos esses mundos. E isso nos leva à pergunta final, que resume as implicações profundas desse trabalho. Se essa convergência da neurociência, da física quântica e da IA for de fato o caminho para a AGI, o que isso sugere sobre a natureza da própria inteligência? Talvez a inteligência não seja só sobre computação em escala massiva, mas sim sobre a integração fundamental de paradigmas computacionais radicalmente diferentes. É uma ideia e tanto para a gente refletir.